Olá, tudo bem? Temos pessoas aí? Vamos começar a nossa live. Boa tarde, mulheres, mães, gestantes, jovens senhoras. À medida que vocês vão chegando, eu gostaria que vocês fossem compartilhando aí com todo mundo. E a gente vai ter uma ótima partilha aí. Se estiverem escutando bem, vai dando ok. E aí a gente vai seguindo, tá bom? Qualquer coisa vocês vão falando aí. Muito bem. Vamos ver se eu também consigo entrar aqui na minha live para poder vê-la. Enfim, qualquer coisa, minha equipe, Daniel Holanda, está aqui comigo. Muito bom. Inicialmente eu vou me apresentar, porque pode ser que alguém caia aqui de paraquedas, né? Então, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Poliana Holanda, porque eu casei com Daniel Holanda. E hoje nós temos 6 filhos. Estou gestante de 32 semanas. E nós casamos em 2013. E logo depois veio o Miguel. A gente engravidou na lua de mel. A gente já estava aberto, né? O plano era não planejar. Então, Deus nos presenteou já na nossa lua de mel com o Miguel. E desde então os filhos foram vindo. Um tempo com mais abertura, outro tempo com menos abertura, mas sempre procurando abrir o coração assim para eles virem. E Deus mandou mesmo. Que eu acho que é a maior loucura da vida, mas Deus viu que a gente era capaz e nos mandou mesmo os filhos. Sou enfermeira, já me formei tem muitos anos. E aí, quando eu era enfermeira, eu trabalhei no Hospital Sofia Feldman, e quando eu engravidei, eu estava trabalhando nesse hospital. E aí eu trabalhando nesse hospital, fui conhecendo a minha equipe. Eu já era formada em enfermeira intensivista. Eu fiz uma pós em trauma, urgências e terapia intensiva. E aí surgiu uma vaga lá no Sofia como enfermeira intensivista, então eu trabalhava no alto risco, no setor de alto risco. E aí eu fui conhecendo o hospital, já conhecia antes da minha vida acadêmica, me apaixonei a primeira vez que eu pisei lá, eu falei, nossa, eu quero ter um parto aqui, mas eu nunca imaginei que a vida fosse me levar para trabalhar lá e que realmente, né, iria dar certo, assim. Então, acabou que a vida realmente, Deus me levou para trabalhar lá no Sofia. Eu era enfermeira intensivista lá, do alto risco. Lá eles não têm CTI, tem um semi-intensivo. E a referência deles é o CTI do Odete Valadares. Então, eu trabalhava nesse semi-intensivo e fui conhecendo o hospital mais profundamente e me apaixonando mesmo, porque eu vi que realmente era uma luta pelo parto normal. E o parto normal sempre foi algo muito natural para mim, porque eu nasci de parto normal. Meu aniversário foi ontem. E eu nasci em casa. Eu sou a primeira filha da minha mãe, nós somos 3. Eu nasci em casa. Então, esse processo do parto, minha avó que foi a parteira. Então, eu sempre tive a certeza que eu conseguiria, porque a minha mãe teve as 3 de parto normal. E eu, né, eu fui crescendo, assim, então com 7 anos eu tenho uma lembrança da minha mãe indo para o hospital ganhar a minha irmã caçula. E assim, plena, natural, minha irmã quase nasceu no elevador, já era a terceira. Então, sempre as histórias dela foram, assim, super leves de parto. Então, eu tinha essa certeza no meu coração que era possível para mim. E vendo as mulheres ganharem lá no Sofia, eu fui tendo mais esse desejo ainda. E como eu trabalhava no setor de alto risco, eu vi que quando havia necessidade, né, das mulheres terem cesárea,
as complicações eram maiores, bem maiores em mulheres que passavam pelo parto cesárea do que as mulheres que passavam pelo parto normal. Então, fui me apaixonando mais ainda por esse processo. Fui conhecendo a equipe a fundo, então eu sabia com quem que eu gostaria de ter o meu filho, né? Quando eu engravidei, eu trabalhava como enfermeira obstétrica, que eu admirava muito, o nome dela é Solange. A gente dava plantão fixo toda quinta-feira. E eu fui conhecendo os médicos, os técnicos. É claro que eu ia ganhar no plantão, então eu combinei com a minha enfermeira obstetra, ela fazia o meu pré-natal lá no Sofia também, então ela certamente iria. E combinei com a técnica de enfermagem também, que virou a minha amiga, que trabalhava comigo no setor, que também certamente iria. Agora, o médico que estaria de plantão, pediatra, a equipe do setor que eu fosse ganhar, isso tudo não seria possível eu ter o controle sobre isso. Seria quem estivesse de plantão mesmo. E a gente não gosta de todo mundo, acho que é natural, né? A gente vê profissionais que trabalham muito bem, profissionais que são medianos e profissionais que são ruins. E a gente vê também os profissionais que, mesmo sendo medianos, eles se dedicam muito, profissionais que são super inteligentes e a gente não quer ganhar com eles. Então, eu fui pensando assim, nossa, quem que eu idealizaria que fosse o meu médico, se caso precisasse, porque lá no Sofia tem uma cultura de que uma cultura não, uma rotina deles, né? Quando o parto não tem risco, a gente chama de risco habitual, os médicos nem precisam entrar. Agora, quando é de alto risco, aí eles ficam atentos, geralmente o enfermeiro obstetra acompanha bem de perto, né? E eles ficam atentos, sabem direitinho do caso e geralmente eles entram no parto ou até ficam ali por mais tempo. Lá é um hospital escola, então tem muitos profissionais residentes. Isso é muito bacana também, porque a gente vê no hospital particular que geralmente a gente fica muito sozinho, né? Eu, como doula, as mulheres ficam abandonadas, mesmo a gente pagando plano de saúde. As mulheres ficam lá, o profissional entra, escuta o coração, aí vai e sai. O profissional entra, faz uma medicação, sai. Não fica aquele período ali maior com você, né? Então, geralmente é assim a rotina. E aí eu escolhi a minha equipe e foi chegando o dia do meu parto. E é claro, né, que também eu também não sou lá aquelas maravilhas de pessoa. Eu tive meus momentos de estresse quando eu trabalhava no setor de alto risco, então as urgências iam para o meu setor. Às vezes as mulheres ficavam muito graves, eu tinha que ajudar a estabilizar aquela mulher para levá-la para o CTI. Eu ia na ambulância, né, como enfermeira de referência. Então, fazia esse transporte. Eram dias de estresse e a gente lia os prontuários, né, e falava, poxa, mas aqui o povo vacilou, poxa, né, mas essa pessoa que vacila demais. Então, a gente também toma antipatia para algumas pessoas, né? E claramente algumas pessoas tomaram por mim por causa dos meus posicionamentos, né? Às vezes eu tava de cara enfesada, porque eu já sabia que aquela pessoa ali comia mosca nos procedimentos. Então também fiz algumas, não posso dizer inimizade, porque realmente eu não tenho inimizade lá, mas algumas pessoas não devem gostar de mim por causa mesmo da profissão. Mas a gente rebola e consegue trabalhar com todo mundo. E graças a Deus não ficou nada marcado, assim. Eu não sei de ninguém que realmente não goste de mim lá. E não tenha também uma pessoa que eu também tomo ódio. Nossa, essa pessoa tem ódio. Não existe isso, não. E fui pro plantão. Foi dia 21, mais ou menos nesse horário. Eu tava na casa da minha mãe. É aniversário da minha irmã hoje também. Parabéns, Tati. E a minha bolsa estourou, eu não entrei em trabalho de parto. Estava na cozinha da minha mãe ali, preparando para poder ir para casa da minha irmã. Só estava aguardando a minha mãe terminar de arrumar para poder ir para casa da minha irmã. E deixa eu ver aqui se alguém tá falando que não tá escutando. Tá tudo bem aí, Dani? Faz um joinha aí para mim. Mas enfim. Aí eu fui e minha bolsa estourou. Ok? Então tá. Minha bolsa estourou e eu fui
preparar para ir para o hospital, né? Como eu já sabia, já fui orientada no meu pré-natal, não precisava de desespero, tomei o meu banho, Daniel foi para casa, buscou as bolsas e aí a gente foi. Chegando lá, no dia 21 também é aniversário da minha enfermeira obstetra, parabéns, Sol. Então eu avacalhei os esquemas dela. Ela tinha programado uma festinha, teve que deixar a festinha dela lá e foi encontrar comigo no hospital. Olha que gracinha, gente. E aí, internei sentindo praticamente zero contração. Mas assim, pensei, tô tranquila, vou viver esse processo lá no hospital, fico lá andando, esperando as coisas acontecerem. E foi isso que aconteceu. Fui para a casa de parto. A casa de parto é um local que as mulheres vão quando não tem risco nenhum. Então, a minha gestação foi de risco habitual e eu pude ganhar na casa de parto. Lá é um lugar super bacana, mas se você quiser tomar analgesia, que é a anestesia, né, que as mulheres podem tomar, você tem que ir lá para a parte do hospital que tem as salas de parto, que era mais perto de uma salinha de onde eles administravam esse procedimento e você tinha que ficar mais monitorada. Então, como a minha intenção já era não tomar analgesia, eu fui para essa casa de parto, que é um lugar mais tranquilo, que poderia mais pessoas entrarem no meu parto, e o horário de visita é livre, as refeições vão para lá, e ficam menos pessoas dentro dos quartos. Geralmente fica uma família no pós-parto ou duas famílias no pós-parto, no máximo, assim. Quando o hospital tá muito cheio, fica 3. Eu tive 2 partos lá, e uma vez estava muito cheio, e aí no finalzinho assim, da minha internação precisou ficar 3 pessoas no quarto, mas isso também não me incomoda. Eu já tinha plano de saúde, e por conhecer o hospital e falar, né, que realmente eu sou apaixonada por lá, eu decidi, mesmo tendo plano de saúde, ganhar lá. Miguel vai fazer 11 anos, então isso foi há 11 anos atrás. Um passado que parece muito distante, mas as realidades não mudaram tanto, infelizmente. Né, com essa questão de parto humanizado, a gente ainda tem poucos hospitais que a gente pode ir tranquilo para ganhar com plantão. E ainda é difícil, depende muito de cada caso. Então, voltando nesse processo de analgesia, eu já tinha avisado para o meu esposo e para minha enfermeira obstetra que eu não gostaria de tomar de jeito nenhum. Então, que por mais que eu pedisse, que era para me negar. Principalmente porque eu queria ganhar lá e queria os benefícios depois de ficar lá nesse lugar mais tranquilo. E é claro que eu pedi. E aí eu vou contar para vocês depois o que aconteceu. Então, fomos para lá, fui internada. Cheguei lá em torno de umas 8, 9 horas da noite. E fiquei todo esse processo. Mas como tinha algumas contrações, mas o hospital tinha um protocolo de esperar algumas horas para ver se o corpo entra em trabalho de parto. Então, eu esperei 4 horas, aí fizeram um novo toque, tinha mudado pouca coisa, mas existia contrações e existia a possibilidade de engrenar sozinho. Aí depois eu internei com 4 centímetros de dilatação. Aí depois eu fui reavaliada depois de mais 4 horas, mas precisou de usar a ocitocina. Isso já era 4 horas da manhã. E aí, o que aconteceu? Durante toda essa noite, eu não era doula, então eu tinha as experiências assim que me passaram, mas eu tinha uma ideia que se eu conseguisse fazer alguns exercícios, eu poderia acelerar esse processo. Hoje eu já mudei de ideia em partes, porque era madrugada. Então eu acho que o melhor para mim naquele momento era ter descansado o máximo que eu pudesse enquanto as contrações estavam poucas. Eu acho que eu poderia ter dormido. Mas aí a minha vivência foi de fazer o exercício. Então, caminhei muito lá no hospital, eu fiquei muito no chuveiro, na bola, eu fiz muito exercício na bola, eu fiquei um pouco na banheira para poder aliviar as dores. Mas, como a medicação iniciou às 4 horas da manhã, eu estava muito naquela expectativa de dar certo, de ter evoluído, que não foi muito real.
Eu estava ficando muito cansada nesse processo. E aí, quando chegou de manhã, eu comecei a vomitar e tudo que eu comia voltava. E como eu trabalhava lá no Sofia, né, lá eles têm um papelzinho de lanche, é o mesmo papelzinho de lanche até hoje. E aí nesse papelzinho de lanche, são os mesmos lanches. Você pode escolher, assim, salada de fruta, canjica, pão com presunto, pão com manteiga, suco, gelatina, você pode escolher. Tem uma lista de alimentos que o hospital mesmo te oferece. E eu era doida com a salada de fruta. E quando eu trabalhava, às vezes eu estava ali cansada, né? Seca numa salada de fruta, não podia comer. E aí pedia para alguma as enfermeiras têm que carimbar esse papelzinho. E aí, sempre quando eu oferecia um lanche para as puérperas, para as gestantes, né? Para as mulheres internadas lá, eu ficava assim, nossa, que vontade de comer uma salada de fruta agora. E não podia, né? Porque não era para os profissionais. Os profissionais tinham os horários de lanche lá. E aí eu falava, nossa, quando eu tiver para ganhar neném, eu vou comer tudo desse negócio aqui que eu quiser. Eu vou comer quantas saladas de frutas eu quiser, eu vou comer vou tomar tantos mingaus, né? Mas eu vomitava tanto que eu não conseguia comer nada, nada parava no meu estômago. E isso foi uma das tristezas da minha vida. E aí, então não estava muito bem, assim, de estômago, o cansaço foi pesando muito, fui ficando com muito sono, e isso foi um ponto, assim, que pesou muito no meu trabalho de parto. Já no finalzinho, eu comecei a entrar mesmo, né, na fase ativa do trabalho de parto, e fui fazendo todas as posições que tinha. Lá tem um quadrinho, então tem as posições que favorecem, né, a verticalização sempre favorece o trabalho de parto, e eu fui fazendo todas as posições que eu podia para poder acelerar esse trabalho de parto. Mas nada adiantava, e aí, como eu falei, fui ficando cansada. E quando chegou no final, eu só queria ganhar esse menino na cama. Nada me tirava na cama. Eu fiquei na cama, assim, os momentos finais. Eu acho que o expulsivo inteiro eu fiquei na cama. E isso foi muito ruim. Mas, assim, antes de chegar no período expulsivo, eu vou falar um pouco da anestesia. Eu já havia falado, né, que eu não queria de jeito nenhum. Mas quando chegou na fase forte da dor, que eu acredito que tenha sido com 7, 8 centímetros, eu comecei a achar que eu não daria conta. Né? Eu comecei a achar que aquela dor estava demais para mim. E aí eu fui falando, nossa, eu não vou conseguir, aquelas falas negativas, né? Não vou conseguir, não vou conseguir, tá doendo demais, eu vou precisar dessa analgesia, meu Deus, aí eu vou ter que subir, começa aquele dilema na nossa cabeça. Vou ter que subir, não vai ter jeito. Mas aí eu fui e aí meu marido foi falando assim, não, você dá conta, enfermeira obstetra, não, você dá conta e tudo. Ninguém deixou eu tomar anestesia, todo mundo, ninguém falou assim, não, você não vai tomar. Mas todo mundo foi, né, me lubridiando, me conduzindo, e eu fui conseguindo. E eu sabia que não era um pedido real para mim, porque eu não pedia 2 vezes. Toda vez que eu pedia, eu não repetia aquele pedido, não era uma coisa insistente. Era só uma forma de desabafar que eu não estava dando conta do processo. Mas aí eu fui e não insistia naquilo, só falava de vez em quando. E foi passando, eles foram conduzindo. E aí, quando o Miguel encaixou com a cabecinha, porque o bebê ele fica alto, né? Ele fica lá no plano alto, fica assim, bem altinho no nosso útero. Depois ele consegue entrar ali na pelve, que a gente fala estreito médio, e depois o bebê ele passa, né, para a parte mais de baixo, assim, para ele poder conseguir sair. Tem os termos mais técnicos, mas isso aí a gente conversa em outra hora, que é chamado de planos de Deli, né? E aí, é, aí eu fui conseguindo, e o bebê, ele desceu, e mesmo eu fazendo todos os exercícios do universo, né, por isso que a gente fala que é bom fazer os exercícios antes, logo quando você descobre que está grávida, já vai fazendo aqueles exercícios para o seu corpo ir acostumando, para a pelve ficar mais maleável, porque na hora que o Miguel desceu, e eu não conhecia esses exercícios que eu podia fazer antes, na hora que Miguel desceu,
Ele desceu com a cabeça encaixada tortinha, ele não desceu na posição favorável para poder sair. E aí, esse menino não saía de jeito nenhum. Ficou com a cabecinha ali, naquilo que a gente chama de círculo de fogo, por muito tempo. E assim, eu falo que é por muito tempo, porque depois, né, vendo as mulheres ganharem seus bebês, eu vejo que eles ficam menos tempo mesmo ali, passa rapidinho. E também pelos meus outros partos. Mas ele ficou com a cabecinha engarranchada ali por muito tempo, não conseguia girar para poder sair. Isso queimava muito e, e doía muito. E a enfermeira foi comunicar, né, para o médico que a gente estava naquele processo mais difícil e que poderia precisar de uma ajuda médica mesmo. E quem estava de plantão, graças a Deus, era o Dr. Edson, que é uma referência lá no Hospital Sofia Feldman, trabalha na coordenação, se não é um dos chefes grandes lá, mas ele era o Dr. Edson que estava de plantão, então um médico que eu confiava muito, que eu gostava. E aí ele falou para Sol, né, que é a enfermeira obstetra: Sol, se a Poliana não ganhar bebê até meio-dia, eu vou descer e vou passar um fórceps. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, meu Deus do céu, o doutor Edson vai descer para passar o fórceps, como é que isso vai ser, né? Será que eu vou conseguir? E pensava, nossa, se isso evoluir para cesárea agora, o bebê já tá lá embaixo, vai ser uma cesárea muito difícil, né? Eles vão abrir, vão custar puxar o bebê de lá de baixo. Isso que é o problema da gente saber, né, das coisas mais técnicas. É, a verdade, ela liberta a gente, mas às vezes também deixa a gente muito preocupada. E a nossa imaginação, né, quando a gente está num processo de fragilidade, a gente pode ter muita tentação nisso também. Então a gente tem que pedir muita iluminação para Deus, assim, nesse sentido. E é um momento bem difícil, às vezes a gente nem consegue rezar direito. Mas eu sabia que era um momento especial, assim, meio-dia, o horário do Ângelus, né? Isso me deixou muito consciente no momento. Eu sabia que Nossa Senhora ia intervir ali. E realmente Nossa Senhora interveio. E Miguel nasceu meio-dia e 5. E ela segurou o Dr. Edson. O Dr. Edson não desceu meio-dia, não desceu, tipo, nem 10 minutos antes. E aí ele conseguiu sair. Mas uma coisa que foi ruim para mim nesse período expulsivo, porque eu não conseguia comer nada, eu estava muito fraca, eu estava muito sonolenta, o meu olho não abria, ninguém me tirou da cama. Ninguém conseguiu me tirar da cama, porque eu fui muito estimulada, né? Mas eu não queria, eu temei, temei, temei. Olha que eu não sou uma pessoa muito teimosa, não. Ou minha mãe, posso dizer o contrário. Mas ninguém me arrancou da cama. Eu falei, não, eu tô cansada, eu já fiz todas as posições, agora eu vou ficar aqui. E eu nem sei como é que eu tolerei ficar na cama com as contrações, porque ninguém tolera, né? Mas eu ganhei naquela posição, assim, habitual, de perninha igual um franguinho, assim, dobradinho e deitado, assim, na cama. Ninguém conseguiu me tirar. E, e aí, a única coisa que me deu energia, assim, no final, foi um picolé de limão que Daniel foi lá na padaria e falou assim, acho que ele teve um estalo também, falando assim, acho que você quer um picolé de limão? Porque ele viu que eu tava vomitando, né? Aí eu falei, nossa, eu acho que é isso que vai conseguir parar no meu estômago e vai me dar energia aqui no final. Então ele foi lá fora, comprou um picolé de limão, aí eu chupei aquele picolé, nossa, que bênção. Acho que foi aquilo ali que me deu glicose para poder ter a força final. E, e foi assim, né? Miguel saiu, veio direto com meus braços, graças a Deus. Bem gordinho, porque também todos os meus outros filhos, depois do Miguel, eles nasceram pequenos para idade gestacional, que é o que a gente chama de PIG, né? E é, sem nenhuma patologia, sem nenhuma doença. E aí, ó, tá aparecendo a fotinha dele aí. E aí, ele. Ah, coloca a fotinha também se você achar dele no meu colo. Tem aí. Daquela que eu coloquei na live, é logo depois que ele saiu, que eu coloquei para poder anunciar a live, né? É logo depois que ele saiu e veio direto pro meu colo, assim.
Ih, você não vai achar aí não, Dani. Mas só se eu te mandar. Deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui rapidinho. Mas aí ele veio pro meu braço. Ai, tá fácil aqui. Vou mandar pra Daniel. Cadê, Dani? Ó, tô te mandando pelo WhatsApp. A cara de acabada, gente. Um bebezão, porque os outros foram muito pequenininhos. O Miguel nasceu com... Pra mim era um bebezão, né? Miguel nasceu com 3.200. Mas... Então, né? A gente chama de AIG, que é adequado para a idade gestacional. Mas depois eu vou contar para vocês por que que Deus deixou ele vir gordinho. Porque ele aguentou um rojão no primeiro ano de vida. E os outros nasceram pequenos para a idade gestacional. Já apareceu aí, Dani? Daqui a pouco Dani vai colocar a foto. E aí eu falo mais da foto para vocês. E então, ele saiu, veio direto pro meu colo. Nossa, agradeci muito a Deus. Vi que era a hora do Ângelus. Graças a Deus não precisou do fórceps. E aí fomos pro pós-parto, né? E aí veio, mamou super bem, não teve nenhuma dificuldade de mamar. Geralmente os meus filhos, eles mamam muito logo que saem, né? Então eles ficam ali por volta de 1 hora mesmo, sugando, 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 no largo peito. Então ficou ali, mamou, fiquei ali deitada lá, foto. Dá pra ver que eu tô com o catéter ali, o acesso, que eu fiz o uso da ocitocina, um bebê grandão, gordinho, branquinho. Pensa, gente, tem cada filho de uma cor. Branquinho, e a minha cara de acabada, a técnica de enfermagem, a Fabi, um beijo, Fabi, encontrei com ela essa semana lá no Sofia. Tentou dar um grau no meu cabelo, mas não teve jeito. Tava muito acabada. Mas faz parte, não tem, né? Às vezes tem umas divas. Eu vi também nessa semana uma mulher que estava ganhando o 6º filho e ela estava maravilhosa na foto. Eu vou querer uma foto, viu, Daniel? Eu vou querer uma foto maravilhosa no meu pós-parto dessa vez. Eu vou pegar um ângulo melhor, não quero nem saber. Porque, nossa, gente, essa mãe de 6 aí tava diva demais. Daniel sempre é o fotógrafo do parto, às vezes ele consegue fazer vídeo, mas ele sempre pelo menos consegue fazer foto. Mas nunca sai nas fotos, né? Então por isso que sempre eu tô sozinha, porque é ele que tira. Mas aí, gente, Miguel nasceu gordinho e tudo. Tive um pós-parto ótimo. Graças a Deus, eu nunca tive hemorragia pós-parto, apesar que, né, por ser multípera, cada vez que a gente vai tendo mais filhos, a gente vai tendo mais riscos, né? Então, por ser multípera, eu tenho risco de ter hemorragia pós-parto, mas como também eu sempre trabalhei nesse alto risco, eu pedia mesmo, né, para as técnicas fazerem, para as minhas amigas, enfermeiras fazerem a massagem, né? Falava assim, gente, quem vai fazer minha massagem? Ficava ali marcando tempo. A gente faz a massagem aí para ver se eu tô sangrando, para meu útero, né, para ajudar o útero a voltar pro lugar, porque eu acho que a prevenção da hemorragia, assim, faz toda a diferença. E as mulheres, elas é uma das causas de morte materna, né? Então é muito, muito comum, assim, poder também sangrar um pouquinho. Quando você tem um plantão, sempre tem alguma hemorragia no plantão. Então, eu acho que o melhor é a prevenção. Então, as mulheres que já têm risco de sangrar por trombofilia, né, tem que olhar mesmo, tem que fazer reserva de sangue, né? Nesse pré-natal, a minha médica falou que vai fazer reserva de sangue para mim. Porque o hospital tem que estar preparado para poder te receber. A gente não pode também, né, bobear e ser pego de surpresa e às vezes, né, já precisou de bolsa de sangue para uma outra paciente que estava lá e aí demora a chegar a sua. Então, a gente tem que estar preparado também para esses riscos, tem que estar ciente. Por isso que é muito importante a educação perinatal, por isso que é muito importante você estudar para o seu parto, ter uma doula, porque, igual eu já falei outras vezes aqui, às vezes a gente não consegue tirar todas as dúvidas com o médico no pré-natal. O pré-natal é muito corrido,
né? Às vezes eles têm várias consultas lá, seu médico, e você precisa de estudar sobre o seu parto, né? Estudar sobre parto, o que que pode acontecer, para você passar por esse processo de uma forma mais segura. Então, eu fui muito tranquila para o meu parto, porque eu conheci o processo. Fui surpreendida, porque eu achei que seria mais fácil para mim, e não foi, porque eu achei que eu poderia ser igual a minha mãe. Então, muitas pessoas também acontece o contrário, né? Porque a nossa geração, as nossas mães vieram de uma geração em que tudo era, a maioria tiveram parto cesáreo. Por causa da mudança mesmo, né, do mundo, porque antes era as nossas avós que tinham os partos delas com parteira, que é o caso da minha avó, e a minha avó até falava, nossa, a gente ficava uma semana para poder ganhar bebê, começava a sentir as coisas, e era comum sentir aquelas dores ali. E aí depois veio um sistema de que os partos tinham que ser todos mais limpos e que tinha que proteger de processo de infecção. Então, por isso que antigamente também né, não tão antigamente, na fase dos nossos pais. Eu fiz 39 anos ontem, então quem é da minha idade vai confirmar isso. Meu marido, por exemplo, nasceu de parto cesáreo, porque era uma coisa mais comum, assim, era o que incentivava. Mas aí foi, então tinha toda aquela questão de fazer raspagem dos pelos, fazer higienização da vulva lá, para poder o bebê não pegar infecção na hora que estivesse descendo, e cheio de campo, e a mulher tinha que parir naquela posição ginecológica, tudo por causa disso. Fazer clister, né? Então não podia ter cocô ali perto do menino, porque nem é junto mesmo o buraquinho que sai, né? Então, para o menino não entrar em contato com o cocô, mas eu também nunca vi menino entrar em contato com o cocô da mãe, porque é tão diferente, né? O menino sai, vem aqui para frente, o cocô sai para trás, e aí você vai e já protege ali se sair algum cocô. Muito normal isso, muito natural, não tem nenhuma esquisitice. Mas teve essa fase, né, é, de que prejudicou, né? Então as mulheres também não queria ir para fazer clister, né? Não queria viver essas coisas assim, que deixava o parto ainda mais custoso, né? Porque já é natural a gente passar pelo processo da dor e ainda ter que passar por essas outras coisas que também incomodam bastante. E aí, então era natural ter muitos partos cesáreos, né? Como eu já tinha essa questão em mente, eu estava falando, graças a Deus eu não perdi o raciocínio, que eu vou emendando uma coisa na outra, mas tem pessoas que acham que vai ser igual a mãe, né? Tem mulheres que acham que vai ser igual a mãe. Ah, mas a minha mãe teve 3 cesáreas, ela não passou pelo parto normal. Na minha família, então, ninguém nasceu de parto normal, né? Nem eu, nem minhas primas. Então, eu entendo, né? Que elas não tiveram essa vivência e se espelham na mãe, porque eu também se espelhei na minha. Mas a minha foi a frustração, porque foi difícil para mim, e o da minha mãe foi mais fácil, assim, aparentemente para ela, né? Mas eu entendi que cada mulher pode se surpreender. Então eu me surpreendi negativamente, mas isso não me deixou nenhum traço. E tem mulheres que a maioria vão se surpreender positivamente, porque vão ser as primeiras a terem parto normal na família. Então, prepare-se para se surpreender, né? Participar dessa jornada aí, mas você tem que estar preparada para esse processo, é muito importante. Vamos ver aqui, o que mais que eu coloquei para poder conversar com vocês. Eu fui falando, nem colei. Deixa eu ver. Falei dessa parte, vamos mudar aqui de folha. Isso aqui também falei, também. Então vou partilhar um pouquinho, já que dá tempo. Não dá, Dani? Então tá. Deixa eu secar meu bigodinho, meu marido fez sinal pra mim que eu tô suando. Muito calor, né, gente? Nossa, hoje tá um calor aqui nessa Belo Horizonte, desde ontem. Que nós estamos passando aperto, principalmente a gente... Ai, meu marido falou pra eu secar aqui. Saiu o brilho, Dani? Principalmente a gente gestante, na hora que eu brilhar de novo, você me fala. Mas o importante é brilhar. Principalmente a gente
gestante, nossa, eu tô passando realmente mal de calor. Para tirar um pouquinho, né, sobre essa questão do Miguel, eu fiz o meu pré-natal lá no Sofia, e lá eles não têm o hábito de, não sei hoje, né, isso há mais tempos atrás. Se eu estiver falando alguma besteira, alguém vai e coloca aqui para mim. Mas antigamente não pedia o morfológico. Eram 3 ultrassons que o SUS pedia. Ah, minha filhinha tá chamando aqui, gente. Oi, Cacá, a mamãe tá fazendo uma live. Tá com sede, meu amor? Vou abrir aqui para dar água para ela, Dani. Beba minha água, gatinha. Toma. Cuidado que é copo de vidro. Põe aí depois, tá? É sem gás. Interrupções normais de quem tem 6 filhos. E por enquanto, um sexto ainda tá na barriga. Mas aí, gente, vou partilhar um pouquinho, né, sobre a doença dele. E era normal o SUS pedir 3 ultrassons obstétricos. Não era normal pedir o morfológico. Mas a minha enfermeira obstetra perguntou se eu gostaria de fazer o morfológico por fora. E eu achava, assim, não tinha uma ideia do que era direito, meia cru nesse sentido. Mas eu achava que o morfológico era só para ver se a criança tinha alguma doença de síndrome de Down, alguma coisa assim. E como a gente era muito tranquilo quanto a isso, eu falei, não, não vou fazer isso não. Como a gente está fazendo pelo SUS, vou fazer do jeitinho que o SUS faz mesmo. E aí, não fizemos o morfológico. E descobrimos depois, por Deus, assim, foi Deus mesmo, na semana que Miguel nasceu, que ele tinha uma hidronefrose. Então, o rim era um pouquinho mais aumentado, porque ele acumulava líquido ali. E assim, eu fiz esse ultrassom também lá no Sofia, e o médico me perguntou se eu tinha feito morfológico, e conseguiu ver, assim, e avisar pra gente na última semana. Eu acho também que isso foi graça de Deus, porque eu não sei como que eu lidaria com isso, né? Então, acho que Deus me protegeu desse diagnóstico mesmo. Tem males, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, eu confio muito. Mas ele permitiu que a gente descobrisse no finalzinho. E aí ele nasceu com essa doença e já saiu de lá do Sofia, com uma prescrição da doutora Gabriela. Encontrei com ela também essa semana lá no Sofia. Uma linda, uma fofa, que lembrou do parto do Miguel. Falei com ela que ele fazia 11 anos essa semana. E ela ficou super feliz. E ele saiu de lá com uma prescrição já de antibiótico. Já saiu tomando antibiótico. A gente tinha que fazer exames e ele tinha que procurar tinha que procurar um nefrologista. Então, o que eu tava falando é que, como ele nasceu com peso ideal, né? Acho que isso também foi coisa de Deus, assim, para ele aguentar, porque ele teve que fazer 3 cirurgias no primeiro ano de vida. Então, ele tentou passar um duplo J para poder drenar, porque o xixi, depois a gente descobriu, o xixi saía normal pelo pênis só do lado esquerdo, e do lado direito o líquido ficava retido ali no rim. Então, tentou passar um duplo J e não conseguiu. Aí depois, a segunda cirurgia foi para tentar passar o duplo J de novo, e se não conseguisse, ele ia ter uma ostomia. Então ele teve que fazer uma ureterostomia, porque não conseguiu passar o duplo J depois. E depois, com 1 ano e 2 meses, ele fez a cirurgia definitiva. Então foi difícil, assim, o nosso primeiro ano, cuidar de um bebê, que a gente achou que seria só a dificuldade de cuidar de um bebê, e a gente nunca cuidou. E aí ele veio, né, com essa doença que a gente descobriu que era um megaurotero obstrutivo, que realmente não passava xixi do lado direito. A uretra para a bexiga era totalmente tampada, então a médica teve que abrir um buraquinho ali, mas deu tudo certo. Depois dessa cirurgia definitiva, ele não teve nada, e graças a Deus ele não teve nada mesmo, porque nem uma infecção hospitalar, nenhuma infecção urinária ele teve por conta do antibiótico. E aí nós vencemos esse primeiro ano aí, né? Aprendendo a cuidar de um bebê, e ainda um bebê com uma, com uma doença, né? Diferente.
E ainda engravidamos da Maria Tereza. Então, quando a gente foi para a cirurgia definitiva, que ele tinha 1 ano e 2 meses, eu já estava grávida da Maria Tereza. Então, a gente foi vencendo, assim, né? Aprendendo a ser pais e vencendo os desafios mesmo. Deixa eu ver se tem tempo para contar mais alguma coisinha. Tem alguma pergunta, Dani? Alguém fez alguma pergunta? Só comentários. Só comentários? Então tá bom. Me conta aí quem tá na live. Quem tava. Ah, eu não consegui entrar aqui, não. Eu sou meia tosca para algumas coisas. Ah, a Dani tá me mostrando aqui. Ju Cavalcante me chamou de linda, linda é você. Cissa, Renata, que estudou comigo. Daiane, conversei com ela, tá no puerpério aí. Que legal! Só as amigas. Rei, encontrei com a Rei ontem no hospital. Enfermeira lá no Sofia. Carol. E Carol. Ó, a Carol falou que tava sem som aí. Você viu isso, né, Dani? Que legal. Muito bom. Olha só as maravilhosas aqui na live. Adorei ver vocês aí, viu, gente? Ó, mesmo assim, compartilhem, porque mesmo. Toma, Dani. Se, né, às vezes a gente vai testando, vendo se é um bom horário e tudo para as pessoas, né? Mas as pessoas podem existir depois, e isso pode ser bom, porque as pessoas se identificam com essa minha primeira experiência. Ver também que não foi fácil para mim. Então, tem uma ideia, assim, né? De como é, mas não é igual para todo mundo, né, Cissa? Cissa teve um parto super rápido. Não é igual para todo mundo, essa foi a minha. Depois eu vou contando. Meu objetivo é, à medida que for chegando perto dos aniversários, e contando assim um pouquinho de como foi cada parto, né? Porque foram muitos partos diferentes aqui. Eu já tive parto natural, que não precisou de nada, cheguei e ganhei com 1 hora lá no hospital. Eu já tive parto que eu tive que induzir desde o início, com misoprostol, com comprimido. E já tive parto também que eu tive que usar ocitocina novamente. Já tive parto que eu comecei com indução natural. Então, tem várias partilhas assim que eu posso fazer com vocês. E, e contando, né, dessas minhas experiências, as pessoas vão se identificando, as pessoas vão se encorajando ou não. Mas o objetivo é encorajar. Por quê? O processo, ele pode ser difícil, né? Ele vai ser doloroso, algumas vão sentir mais dor e algumas vão sentir menos dor. Mas eu tenho certeza, né, que se você estudar, se você tiver comigo, se você me contratar, você vai sair satisfeito no final, né? Então, o mais importante é você olhar por tudo que você viveu e sair, assim, feliz, sair satisfeito. Peraí só um pouquinho. Sair satisfeito e falar assim, deu certo. Achei que eu tivesse trancado, não tranquei. Ai. E pensar assim, ó, deu certo, valeu a pena tudo que eu vivi. Eu não fui enganada, eu não saí frustrada. Eu acho que o mais importante é isso, né? Você sair com o coração cheio, e feliz, assim, por ter lutado pelo seu parto. Independente de se foi cesárea no final, se foi normal no final, mas sai satisfeita mesmo, tá bom? É isso. Nos vemos uma próxima vez. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com outras jovens senhoras, tá bom? Tchau.